Os argumentos dos pedidos são no sentido de que eles são perseguidos políticos, né? O Lorival tratou bem e você mesma também na primeira intervenção. Quem que avalia se é uma perseguição política ou não? Ou é autodeclaratória essa posição? Na verdade, assim, a partir do momento que eles pedem o refúgio, que eles pedem o asilo, eles vão declarar que eles são perseguidos políticos. Mas aí existe todo um comitê técnico para fazer a avaliação justamente desse pedido. Se enquadra em uma perseguição política ou numa perseguição de raça, etnia, cultural, religiosa, para a gente observar a concessão do refúgio. Então, no caso brasileiro, como foi muito bem destacado aqui, existe o CONARE, e no caso argentino existe esse comitê técnico, e não é apenas a autodeclaração que vai ser o suficiente para a concessão do refúgio ou para a concessão do asilo político. Existe sim uma necessidade de corroborar essa autoafirmação com provas concretas que de fato essas pessoas estão sendo perseguidas. E aí a gente se questiona, qual é a prova que essas pessoas têm, né, esses brasileiros que se encontram na Argentina? E mais importante ainda é a gente lembrar que eles entraram de forma ilegal na Argentina. E isso também pode possibilitar com que haja deportação, que é a retirada compulsória do estrangeiro por conta de uma situação migratória irregular. Então, para além da extradição, se a gente não quiser tocar aqui na extradição, nesse ponto, a gente está observando uma possibilidade de eles serem, deportados da Argentina também. Então, a situação desses brasileiros é muito séria, porque, de fato, não existe, a meu ver, né, algo que possibilite eles afirmarem, de uma perspectiva institucional argentina, que há uma perseguição política, e existe uma situação migratória irregular também desses brasileiros que lá se encontram. Professora, para finalizar este bloco, o que deve acontecer? Quais os próximos passos? O que vai acontecer com esses brasileiros? E, se possível, se a senhora conseguir nos traçar um calendário até. Claro, não tão preciso, mas assim, até o final do ano, eles virão, eles serão deportados. O que vai acontecer com essa turma lá? Bom, basicamente, o que vai acontecer a partir de agora? Eu quero deixar muito claro que não é uma perspectiva apenas executiva e nem apenas jurídica. Então, basicamente, primeiro ponto, existiu uma intersecção da Polícia Federal com o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, mas, de fato, quem fez o pedido da extradição foi o Ministério da Justiça brasileira, basicamente, né, uma Secretaria de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional que faz o pedido para o Ministério das Relações Exteriores, que é algo que a gente chama de duas autoridades centrais dos estados. A partir desse momento, esse Ministério das Relações Exteriores da Argentina emitiu um pedido para o Poder Judiciário justamente para localizar essas pessoas e para deter essas pessoas. E eu acho importante porque existe um segundo ponto dessa discussão, que é justamente se a justiça argentina poderia prendê-los. Pode prendê-los, mas esse tempo na prisão argentina é descontado da pena aqui no Brasil. Então é importantíssimo deixar claro que não existe nenhuma irregularidade. A partir desse momento, eles vão ser ouvidos, obviamente, pelo comitê técnico em relação à questão do refúgio, vai-lhes ser concedidos a ampla defesa e o contraditório, defesas propriamente ditas, e aí vai sair uma sentença determinando ou não a extradição. Se porventura for determinada a extradição, eles podem recorrer para a Suprema Corte da Argentina. Mas, novamente, acho muito difícil, pouco provável, que não ocorra a extradição. Primeiro, porque existe essa exceção em relação ao tratado do solicitante de refúgio que pratica atos contra o Estado, terrorismo, entre outros atos graves, existia a possibilidade de extradição. E segundo, porque com certeza o Comitê Técnico da Argentina não vai considerá-los como sendo perseguidos políticos.